Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa, e quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida, além da terra. Brilham bênçãos do Senhor nos paranos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Mensagem Céu com Céu, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é chamado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro Caridade a mensagem O Cooperador, trazida a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Imagina-te à frente de um violino, instrumento que te espera sensibilidade, inteligência, atenção e carinho, para vibrar contigo na execução da melodia. Se o tomas de arranco, é possível te caia das mãos, desafinando-te quando não seja perdendo alguma peça. Se esquecido em algum recanto, é provável se transforme em ninho de insetos que lhe dilapidarão a estrutura. Se usado à feição de martelo, fora da função a que se destina, talvez se despedace. Entretanto, guardado no lugar próprio e manejado na posição certa, como a te escutar o coração e o cérebro, ei que te responde com a sublimidade da música. Assim, igualmente na vida, é o companheiro de quem esperas apoio e cooperação. Chama-se familiar, ou companheiro, chefe ou subordinado, colega ou amigo. Se lhe buscas o auxílio a golpes de azedume e brutalidade, é possível que te escape da área da ação, magoando-se ou perdendo o estímulo ao trabalho. Se largado ao menosprezo, é provável se entregue a influências claramente infelizes, capazes de lhe envenenarem a alma. Se empregado por veículo de intriga ou maledicência, fora das funções edificantes a que se dirige, talvez termine desajustado por longo tempo. Mas, se conservado com respeito no culto da amizade, e se mobilizado na posição certa, como a receber as melhores vibrações do coração e do cérebro, ei que se corresponde com a excelência e a oportunidade de colaboração segura, em bases de amor que é, em tudo e em todos, o supremo tesouro da vida. Pensemos nisso e concluiremos que é impossível encontrar cooperadores eficientes e dignos, sem indulgência e compreensão. Emmanuel. Espiritismo em Marcha, agenda. Você, internauta, possui páginas ricas de conteúdo espírita e doutrinário acessando os sites www.amecaruaru.com.br ou www.bezerradimenezescaruaru.com.br. Nelas você encontra vídeos, gravações de programas espíritas e gravações do programa Espiritismo em Marcha. Também você pode, através da internet, acessando o e-mail radioliberdade.com.br, aliás,
espiritismoemmarcha@bol.com.br. Você pode escrever, tirar dúvidas, fazer perguntas, que procuraremos também responder através do próprio e-mail, caso você o deseje. Então, essas são as dicas e a nossa agenda não tem nenhum evento próximo em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis, item eficiência da prece, continuação. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que escuta o filho e que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará lhe sugerirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos. De conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos, 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Rua Gonçalo Nunes, 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhe endereçam não são eficazes se não são agradáveis a Deus. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz o seguinte: E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Espiritismo na Fé, trazida a nós pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade nos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos.
no Tabor ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre, após a morte dele, e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos círculos abandonam a carne fragelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis, perante emissários do céu, que o exortam à renovação da Igreja. Lutero resiste à presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirmam o Cristo. Em todas as instituições da fé, aos que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são, ainda, candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Barçanufo, Avenida José Veríssimo, 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência, praça por trás da delegacia. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e sábados às 3h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Temos aqui alguma pergunta previamente preparada. No momento em que você nos ligar, nós interromperemos para atender. Então, lembramos aí, outra vez o telefone é o 2103 1170 e nós estamos aqui ao vivo com vocês na Rádio Liberdade AM e FM. Em relação ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, como ter certeza da eficácia de nossa prece? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem claro que, efetivamente, a nossa ligação espiritual através da rogativa sincera, verdadeira, estabelecida na prece, sempre será atendida, mas sempre da melhor maneira possível. A questão é que, muitas vezes, a demora ou a ausência daquele aparente atendimento se dá por razões superiores, as quais, ainda estando distanciado das leis divinas, normalmente nós não compreendemos e julgamos que a nossa prece não teve nenhuma valia, não teve nenhum valor. Na verdade, é porque, sendo de fato atendida, os objetivos superiores das leis de Deus, que são a melhora, o aperfeiçoamento espiritual de cada um de seus filhos, faculta com que esse atendimento, muitas vezes, não se dê exatamente da forma pela qual nós gostaríamos. Mas não tenhamos dúvidas que mais adiante perceberemos que essa foi a forma melhor da bondade e a misericórdia divina nos ter ouvido.
Então, a doutrina espírita, ela oferece, através do conhecimento e do estudo das leis de Deus, que tanto operam entre nós encarnados, como na realidade maior da vida, que é a vida espiritual, nós vamos entendendo que há todo um conjunto de objetivos e de metas sublimes que serão atingidos. A questão toda é que, sobretudo durante a encarnação, nós temos uma visão muito curta, muito imediatista das dificuldades e dos problemas que passamos e muitas vezes julgamos que a eliminação desses problemas seria a forma ideal para que as nossas preces estivessem sido atendidas. A questão toda é essa, é que os mensageiros de Deus, realizadores e executores de sua obra, têm a perspectiva e a possibilidade superior a nós. Mas temos sempre certeza de que, através da revelação que obtemos através dos espíritos benfeitores, nossas preces sempre estão sendo atendidas. Precisamos, claro, afinar as nossas antenas, melhorar a nossa percepção para compreender como, de fato, esse atendimento se realizou aos nossos pedidos. Lembramos aí outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170, 2103 1170, e temos aqui mais uma pergunta com os temas tratados nessa manhã. A qualquer momento interromperemos para atender ao telefone que alguém venha a nos ligar. Lembramos também que pela internet, através do e-mail, espiritismo em marcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br, você também pode escrever, colocar perguntas e receber as respostas tanto através do e-mail, como podemos trazer as perguntas aqui para o programa e levar a divulgação para todos. Então, a segunda questão é proveniente do livro dos Espíritos, onde foi perguntado na questão 666, pode-se orar aos espíritos? A pergunta parece muito simplória, mas ela tem um conteúdo profundo. Porque, na verdade, não poucas vezes, quer seja no meio católico ou em qualquer outro meio cristão, há pessoas que na Igreja Católica têm seus santos de devoção. E em outras religiões, inclusive não católicas, tem as entidades e os seres que para aquelas pessoas são superiores, são seres elevados. A questão é que a prece dirigida aos espíritos, sejam os santos, os anjos, ou os espíritos que lideram os diversos grupos religiosos na Terra, elas têm o seu objetivo atingido. A questão toda é o atendimento por parte desses seres que são intermediários dependerá da vontade divina. Caso contrário, não serão atendidos. Bom, temos um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Flávio. Eu gostaria de saber essa repercussão tão grande do que esse livro espírita João de Deus que está acontecendo aí aqui no Brasil. E eu queria saber, este rapaz, ele é realmente espírita kardecista? Porque ele deixa uma imagem tão negativa para nós espíritas que as pessoas ficam perguntando e questionando e a gente fica sem saber o que falar, entendeu? Certo, eu entendo. Não deve julgar ninguém, não cabe a nós. Mas é um fato que realmente a gente não pode negar e está repercutindo mal. Eu gostaria que você desse uma explicação para a gente. Ótimo, tá bem. A pergunta é bem na situação e do contexto da nossa atualidade, né? Eu agradeço muito a tua participação. Acompanha aí pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte nos indaga a respeito da questão mais presente da atualidade,
do escândalo a respeito do comportamento moral do médium João de Deus e o fato de muitas pessoas citarem ele como sendo espírita e se de fato ele seria ou não espírita dentro do que nós aprendemos a respeito da religião dos espíritos. O primeiro fato importante que nós vemos nisso é que o próprio médium João de Deus se diz católico. Ele, inclusive, algumas pessoas estiveram vendo imagens do santuário ou do hospital espiritual, não hospital espírita, espiritual, que ele organizou, onde aparecem, inclusive, santos da tradição católica. Então, algumas pessoas o chamam ou querem confundir como espírita, como um meio indireto de desdenhar do próprio espiritismo, como muitas vezes ocorre. A questão aí é que é importantíssimo diferenciar médium de espírita. Então, João de Deus tinha ou ainda tem, não podemos afirmar nem desafirmar, a mediunidade de cura. Essa é uma mediunidade que existe em pessoas católicas, evangélicas, em pessoas até que dizem não acreditar em Deus. Faz parte de um estabelecido magnetismo humano que algumas pessoas têm em tal abundância que, através da sua vontade, podem efetuar curas e socorrer muitas pessoas. Mas isso não tem nada a ver exatamente com o espiritismo. O espiritismo, que é a doutrina organizada por Allan Kardec em 1857, tem todo o seu código de ética e de moral estabelecida no Evangelho do Cristo. E é lógico que o Evangelho do Cristo nos norteia em termos de atitude ou de comportamento que estão bem distanciados do que ocorreu com o nosso irmão que estava exercendo a mediunidade. É evidente que, como nosso irmão até citou, não se pode fazer julgamento, juízo de ninguém, sobretudo porque a própria orientação de Jesus é não julgueis, porque é muito comum as pessoas entrarem com condenações e até desejos de violência, aonde muitas vezes expressam, como se diz em psicologia, uma identificação inconsciente com aqueles erros que o outro cometeu. Todos nós que estamos estabelecendo o nosso pensamento, as nossas emoções, dentro do Evangelho do Cristo, somos chamados a olhar da compreensão do entendimento e de saber que aqui na Terra, sobretudo na área da sexualidade, que é a área de maior dificuldade do equilíbrio humano, diz a nós o Espírito Emmanuel, isso está no livro Vida e Sexo, de que nessa área ninguém pode estabelecer, porque diz assim que de todas as áreas do comportamento humano, nós trazemos dívidas, erros terríveis nessa área. E é exatamente por causa disso que nós não, se estivermos atentos, não estabeleceremos de forma abrasiva condenações a ninguém. Mas o que eu quero evidentemente deixar bem claro é isso, é que não se pode confundir espiritismo com mediunidade. E não é porque alguém se diz espírita ou não, que de fato ele é ou não seja espírita, sobretudo porque sendo o espiritismo uma doutrina que não tem nenhum tipo de ritual, nenhuma forma de batismo, nenhuma forma estabelecida de designar que alguém é espírita, já que a forma colocada pelo próprio codificador no Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? Reconhece-se o espírita pelo seu esforço de transformação moral, para ser hoje melhor para ser amanhã melhor do que hoje. Então, não há, em termos de definições externas, uma espécie de ritual ou algo que caracterize alguém por ser espírita. Então, muitos podem por aí se dizerem espíritas e, na verdade, não serem. Sobretudo quando apresentam um comportamento ou atitudes que se distanciam da essência do Evangelho do Cristo, que é bem clara e simples. Fazei ao próximo aquilo que desejais que vos seja feito. É esse esclarecimento que nós tínhamos aí para dar ao nosso irmão sobre essa questão aí do médium João de Deus.
Ainda há tempo de atender algum ouvinte através do telefone 2103 1170. 2103 1170. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta que poderemos interromper para lhes atender. Na questão 666 do Livro dos Espíritos, diz assim: pode-se orar aos Espíritos? E na resposta que nós estávamos dando, realmente, todas as preces e rogativas que fazemos, quer sejam direcionadas a Jesus, a Maria Santíssima, a algum dos apóstolos, ou aos espíritos que foram grandes desbravadores da doutrina espírita, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, o próprio Francisco Cândido Xavier. Essas preces são atendidas, mas sob a permissão da misericórdia, da providência divina, que atende a todos nós através de diversos mensageiros, de diversos intermediários. Não importa para aquele exatamente que nós tenhamos como santo de nossa devoção, no caso dos católicos, ou como a prece tendo sido, de fato, dirigida a Jesus. Mensageiros intermediários da sua vontade é que atenderão ao pedido. Nós estamos, então, chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos muito a todos aí a participação. E no próximo domingo, às 7h30 da manhã, possamos aqui outra vez nos encontrar com o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.